chegarem enquanto eu chamo a Nini e a Paty. E aí, meu povo, tá ouvindo bem, vendo bem? Estão, não estão? Estamos aqui diretamente de Ouro Preto, essa cidade linda, maravilhosa, cheia de turista. A pior coisa de cidade turística são os turistas, com certeza. Meu Deus, que povo insuportável. Deixa eu chamar aqui a Nini. Pronto, convidados, estão vendo bem, estão ouvindo bem? Moderno e jovem, eu sou jovem demais, Pedro. Tenho até cabelo, veja bem. Tudo bom, Nini? Oi, tudo bom? Tudo bem? Você tá Como que você está? dirigindo? Não, eu não estou dirigindo, Não, eu eu tô tão parei aqui. acostumada com a. Eu tô acostumada com o volante do lado direito aqui, que eu vi você do lado direito e pensei, ele tá dirigindo. Não, ô surto. Eu não, até hoje eu não entendo por que os britânicos insistem nesse volante do lado errado. Não, Por eu que eles também não não se entendo, não. acomodam a ser como todo mundo, ser normal como Não é, todo mundo? eu não sei por Eu que acho, tem que ser especial, eu concordo com você. Eu acho fui que eles estão reprovada na errados. prova 2 vezes. Cara, mas é impossível, eles estão fazendo tudo errado. Fiquei reprovada 2 vezes, embora já dirigisse há anos no Brasil. E eu Mas a simplesmente culpa. não consegui. Olá! Boa, Paty. Oi, Mas pra mim a gente! Oi, culpa é Mel, deles, viu, Nini! Nini? Tudo bom, gata? Bom, Paty, Tudo eu acho que bom, o erro gente? é dos britânicos. Estamos reclamando Hã? dos britânicos, esses Estamos colonialistas. difamando os britânicos, exatamente. Quem que vamos difamar hoje? Já que nós não colocamos uma pauta, vamos Ah, definir primeiro quem iremos difamar. então vamos falar assim dos britânicos. Pronto. Estão ouvindo bem, vendo bem? Caiu aqui rapidinho, mas acho que voltou. Ó, a primeira coisa que eu queria que vocês falassem era sobre o livro de vocês. Ah, legal. Ai. Você quer Olha, falar, Paty? então, o Mel, que a situação do nosso livro é que tem gente comprando para odiar. Olha que interessante. Há pessoas na internet e o que interessante, olha que interessante que é a dinâmica da galera. Pega 44 contos, dá pra fazer alguma coisinha no mercado, 44 contos. A pessoa compra para odiar. E não odiando apenas. Ela manda pra Nini avisando que ela tá odiando. Entendeu? Fazem Pra isso. odiar. Fazem. A gente tem Fazem. uma venda não só para as pessoas que gostam da gente, mas para as pessoas que odeiam. Um público Pode muito ser ótimo. diversificado. Eu quero chegar nesse nível um dia. Gente, Olha, muito esquisito isso, cara. A pessoa uma compra. pessoa que falou que vai me processar e ele falou: comprei o seu livro e estou lendo de cabo a rabo. Eu não consegui nem. A única resposta que eu pude dar foi: você comprou meu livro? Muito obrigado. Assim, tudo é muito legal. Você comprou o Ufa. livro, né? Muito bom. E o interessante é que a pessoa já tá achando, tendo opiniões sobre o livro, sem ler o livro. É Ela verdade. tá assumindo um monte de opiniões que, assim, ó, nem sabe se foram colocadas no texto. E o que Mas eu ainda não li o livro, então eu Que não sei o que vocês colocaram lá. vergonha! Muita Mel, vergonha. Eu quis fazer propaganda antes de odiar ou amar o livro. Eu sou o diferenciado, tá ligado? Nem amo nem odeio, eu desconheço absolutamente. Que absurdo, Mel! Isso que tá mandando a gente comentar do livro. Quem não Exato. leu, se vergonha. E aí eu que vou pegar uma safado! ideia. É assim que a gente funciona no Instagram, eu não sei se vocês sabem. Paty, qual foi a leio melhor todas parte as de escrever o coisas. livro, Paty? Solta uma coisa por alto e vai. Quê? Qual foi a melhor parte de escrever o livro? Acabar, né? Pra se Obrigada. acabar a vida. Porque, olha, eu e a Nini, a gente enrolou tanto, o Pedro, ao meio do editor da mas a gente enrolou muito.
A gente enrolou muito, Pedro, É. muito. Ele pediu pra gente mandar o manuscrito antes de assinar o contrato. Só que a gente enrolou legal, Pedro. A gente, Mas até que escrever mentira é dela, uma olha só, atividade. mentira dela. A gente e eu. Entendeu? A gente e eu. Porque eu sentava para escrever, ela é uma máquina, entendeu? É a pessoa, Não, a a pessoa gente mesmo. ela Eu não também. faz número Aí, 1, não faz número 2, ela não dorme. E eu sentava para escrever. Primeira frase, o Tony avançava pelo fogo em movimento para atrapalhar, para fechar o laptop, para digitar ele mesmo. Então, assim, quem enrolou fui eu. Mas é mentira dela, estou dizendo. não, eu enrolei também. Enrolei muito. Aí que o Pedro tomou uma posição, entendeu? Bem macho mesmo. Falou, vamos assinar o contrato e colocar um prazo. Ele assinou antes de ver. Aí ele falou, vocês entregarão em tal data de janeiro. Aí nós, as humildes, falou, não, a gente entrega até antes do Natal, Isso, lembra? é tranquilo. Até antes do Natal a gente entrega. A gente entregou na semana do prazo que o Pedro deu. Como tudo que o brasileiro faz. Sim, Agora, mentira. escrever é uma atividade difícil. Vocês, no livro, E o Era muito engraçado. Pedro é tão masoquista que assim que entregou o livro, ele virou. E aí, Eline, qual é o nosso próximo livro? Ô, macho, tu gosta de sofrer? ele Não, gostou do muito sofrimento. bom. E a gente ficou dezembro assim, todo assim, ó. No próximo fim de semana a gente acaba. Com certeza. Com Com certeza. Isso aí até Com sábado. certeza. 48 horas é o que a gente precisa, entendeu? Pra acabar. E foi dezembro todo assim. Ele terminou em janeiro, no prazo que deu. É tipo Deu Pra entrega do revisar, TCC, pra né? revisar. Cambada de mentirosa, pra revisar. Isso a gente revisa em um dia. Pra revisar, a gente falou isso mesmo pro Pedro. A gente tá revisando. A gente não terminou de escrever. A carioca é facilmente reconhecível na live. Carioca é um bicho sujo, é verdade. A gente a gente não devia falar essas coisas, né? Mas o Pedro ama a gente. Ele O gosta, Pedro gente. que Ele é o gosta, ele revisor, o quer dono da editora. É doido, manda vinho, né, Pedro? Beleza. E aí, Acho que ele deve beber tanto pra aturar a gente que ele pensa. Alcoolizado, então vou mandar vinho pra ele. Não, e aí, quando eu falei sobre o livro com o Pedro, aí ele falava, e aí? Ele ficava checando, e aí, como é que tá o andamento do livro? Tipo, tá andando. Tá andando. Pra onde? Não sabemos. Entendeu? Tá andando, tá por aí, ó. Entendeu? Mas vai sim. Não, com Não sabemos. certeza. Esse Mas ano tá andando. E no livro vocês descem a porrada na cultura woke, né? Sim. No que mais Sim. vocês descem a porrada lá? Sim, nós descemos a porrada na cultura woke, que é um termo que está aparecendo ainda agora no debate brasileiro. As pessoas ainda estão se acostumando, se ambientando com o termo, mas eu acho que, comparando com alguns outros países, por exemplo, de Portugal, né? Portugal não está muito avançado nessa discussão, a gente está mais avançado que Portugal, né? Nessa discussão. Então, eu considero que a gente está indo bem, pelo menos no debate, tem outros autores se colocando. Os meninos do canal Alta Linguagem, né? Eles publicaram um livro junto com a gente sobre o mesmo tema. Então, a gente está dando nossa contribuição para essa discussão do Eu acho E que o que vocês abordam? acontece no Brasil que é interessante é o seguinte, como todo problema aconteceu nos países desenvolvidos primeiro, e eu experimentei meio que em primeira mão toda a tragédia, quando chegou no Brasil, a gente já sabia o que dava certo, o que não dava, qual é o modus operandi, né? Qual é o nível da agressividade, qual é a linguagem que eles utilizam. Então, eu acho que foi bom para a gente, como brasileiro, ter essa possibilidade de já ver o carro andado e descarrilar. Entende? Tem alguma coisa que tá fazendo muito barulho aí, eu não sei onde que é. Quem que Não, é? mas Eu eu pensei acho que que pode fosse ser você, peraí, eu queria deve ser desculpar, eu, mas peraí. fiquei constrangida. Quem é? É o seu ventilador? Deve ser o ventilador, peraí. Eu tava ali, peraí. Eu pensei que eu tava dentro de um tufão, mas falei, eu vou ficar Tinha um quieta, porque eu sou vizinha. Bom, exatamente. Desculpa, Soltado no gente. ouvido da gente.
Tirei. Obrigada. Agora está ótimo, Tá ótimo. Patrícia. Muito Tá um obrigado. barulho gigantesco, mas eu É falei, quem mesmo? é? Eu pensei que fosse você com vento, eu não sei. Eu fingi que eu Não, tava entendendo o que a Nini tava falando, mas eu não entendi nada, Nini. Você pode repetir, por favor? O conceito de estratégia do grego. Você falou sobre a discussão da cultura woke no Brasil. Então, o problema todo é que aconteceu aqui muito antes do que no Brasil e deu problema também muito antes. Então, quando chegou no Brasil, a gente já tinha um acúmulo do que tinha acontecido, dos problemas que já tinham dado. Né? Então, isso ajuda a gente a ver de que forma o brasileiro apropriou as coisas, de que forma a gente fez um wokeísmo meio tupiniquim, né? Porque tem isso. Eu acho que em outros países desenvolvidos, por exemplo, como a Inglaterra, já se tem uma democracia muito madura e certas coisas, não se discute certas coisas, tá? Aqui a gente não fica falando que liberdade de expressão é coisa de extrema-direita. Certas ideias de valores democráticos, valores liberais já estão muito bem estabelecidos aqui. Então ninguém fica chamando de extrema-direita só por defender liberdade de expressão. Mas aí você chega no Brasil, o problema aprofundou mais ainda, porque o brasileiro... Se você defende liberdade de expressão, eles realmente te associam com o nazismo. Né? É uma dissonância inacreditável que junta a fé, junta uma ideologia num nível que é realmente um nível de fé. Né? Você não precisa ter prova, você não precisa ter fato para as coisas, é um sentimento, é como você se sente em relação àquilo, por isso eu tenho chamado de ideologia das emoções até, porque chegou no Brasil, que é uma cultura de uma democracia muito, não só muito frágil, mas acho que muito nova também, né? O brasileiro não está acostumado à democracia. Não está acostumado. Não é muito adepto a essa modalidade de governo. O George Orwell ele fala isso, né? Que a inteligência acadêmica, eles estão perfeitamente confortáveis com o autoritarismo, contanto que sejam as suas ideias que estejam sendo defendidas, né? Então chegou no Brasil, juntou a universidade pública, que resolveu fazer justiça social, né? Juntou esse nosso sistema político, que é uma zona desgraçada, né? Que você tem uma monarquia chamada Superior Tribunal Federal, que rege todo mundo. Então você juntou todo esse surto e virou esse wokeísmo tupiniquim, que tá difícil de dar nome, tá difícil de explicar. E como se você não sabe nomear o seu problema, o seu inimigo, você também não sabe combater. Né? Então, eu acho que vai demorar um tempo ainda para certos problemas explodirem. A gente ainda vai passar por um vale esquisito, acho que vai piorar. Vai piorar. Mas, assim como aqui já estamos vendo a curva, talvez aí, em algum momento, se veja também. E talvez não, talvez se perca para sempre. Né? Então, eu acho que só o tempo vai dizer. Vendo a curva em que sentido, Nini? Vendo a curva em que sentido? Tem mais discussão, tem mais debate, a galera já está propondo outras coisas? Não, tem mais discussão. Certas leis já protegem a gente, por exemplo, você não é obrigado a falar que um homem é mulher aqui só porque ele se sente mulher. Né? Por exemplo, tem uma lei que permite, que garante que essa, por exemplo, crença que eles chamam de críticas de gênero sejam consideradas crenças filosóficas, então está protegido por lei. Né? Então ninguém pode ser demitido por causa disso, ninguém pode deixar de ser contratado, ninguém pode ser obrigado a tratar um homem por mulher. Né? Então são proteções legais importantes que só se conquistou com muita luta política. Né? E eu acho que vai demorar. Então, por exemplo, o Partido Conservador esteve no poder por muitos anos aqui. E por causa do próprio Partido Conservador, perderam as últimas eleições para o Partido dos Trabalhadores, né, grosso modo daqui, que é o Labour. O Labour não ganhou dos conservadores. Os conservadores perderam para si próprios, né, porque fizeram muita besteira. E traíram a base conservadora, né? Quando começaram a adicionar ideologia de gênero nas escolas, a dar bloqueadores por verdade para as crianças. Traíram a base conservadora e os conservadores não perdoaram, não reelegeram eles. E a gente conseguiu, com muita luta política, fazer com que o líder do Labour, que hoje é o primeiro-ministro, falasse, escrevesse num papel e
se comprometesse que os espaços privados continuariam a ser separados por sexo. Muito embora 3 semanas antes ele tenha dito que homem pode ser mulher e mulher pode ser homem. Entende? Então, assim, a gente conseguiu que com 3 semanas ele se comprometesse como governo de não destruir os espaços privados das mulheres. Então, assim, tem uma base política muito estabelecida aqui, muito madura. As ONGs trabalham muito pesado aqui. Tem pelo menos 6 que trabalham pesadamente. E o pessoal doa dinheiro mesmo. O pessoal suporta as ONGs que fazem o trabalho importante, né? Tem uma participação da população muito grande. E é por causa disso que a gente conseguiu reverter muita coisa. Porque se fosse depender de governo... Porque nas democracias maduras, os direitos individuais são bem consolidados. Aqui não, os direitos individuais eles são muito negligenciados. E a qualquer momento, eles podem ser, inclusive, marginalizados. A gente tem o Supremo que já deu pareceres, né, sobre esse assunto, falando que pode suspender as liberdades individuais de uma pessoa a depender do que se julga que a democracia está em risco. Então, a nossa democracia está em risco incrivelmente a cada 4 anos. Daqui a 2026, daqui a pouco vai começar a democracia em risco. Toda eleição presidencial, a democracia está sempre em risco. E aí a conclusão da intelectualidade é que precisa votar no PT para salvar a democracia. Sempre assim, pode, né? Desde que eu não tenho ciência de eleição, o resultado, a solução é votar no PT contra o movimento antidemocrático. Né? E aí tem uma coisa também, Melk, que esses ativistas woke, eles conseguem um respaldo da intelectualidade, sabe? A intelectualidade acabou virando refém do wokeísmo. E aqui no Brasil é muito, muito forte. Eu acho que aqui no Brasil... A academia não tem esse lance de virar refém. Eles se entregam. A academia brasileira é academia de puta, é academia de nigriagem. E a galera tem uma certa breguice, até muito frequente aqui, que é diferente do que a Nini estava falando aí, que é a gente simplesmente exporta tudo, não faz nenhum tipo de variação da coisa que é exportada para o cenário nacional. Para mim, não faz muito sentido. Muitas discussões de gênero, nem discussões de raça, que trazem para o Brasil à luz de teorias estrangeiras, porque no contexto brasileiro aquilo não faz sentido nenhum, só que a galera simplesmente exporta e vai trabalhando em cima daquilo e vai impondo sobre as pessoas. E como no Brasil você tem as pessoas partem à luz de um favoritismo e elas não vão analisar as coisas minuciosamente. Então elas tomam um partido baseado nas discussões públicas e elas partem em cima daquilo. E aí tem vários aspectos que você estava falando, Nini, que aqui não existe. Por exemplo, eu acho que tem pouco debate acadêmico, é uma coisa que está começando a aparecer agora, né? Por exemplo, o que a Patrícia faz, eu não via tanta possibilidade de nem aparecer há 10 anos atrás dentro da própria academia. Eu fiz minha graduação, meu mestrado em Ciências Sociais, e assim, o nível de debate e de discussão era baixíssimo. Eu trabalho com Sociologia da Saúde e tal. E assim, as pessoas tomam um ponto de partida, normalmente exportado, e eles falam só de tudo a partir disso, para todo sempre, amém, sem fazer nenhuma variação ou análise específica das coisas que estão acontecendo aqui. Uma outra coisa que você falou é da mobilização social. Aqui ninguém mete a mão no bolso, ninguém financia a ONG, ninguém faz nada disso. Ninguém financia pesquisa. Só a esquerda, ninguém financia pesquisa, exatamente, só a esquerda faz isso. A esquerda faz isso ocupando as instituições, né? Ela vai ocupando tudo que pode. E aí a esquerda faz isso através das universidades públicas, né? Através dos financiamentos públicos. E a direita quer se constituir como oposição sem intelectualidade. Não é possível. Isso é impossível. É impossível o movimento que a nova direita está tentando fazer, né? De criar solidificar uma posição política negando a intelectualidade. É impossível. É impossível. Esse movimento não tem como. É impossível. A não ser que tenha a intenção de ficar como está.
sem ter uma sustentabilidade no debate público. Aí tudo bem. Mas se ele tem o real interesse de manter uma posição política firme, então, assim, agora tem direita no Brasil, é preciso construir intelectualidade. Encher a rua é uma coisa boa, né? Um indicativo muito bom de popularidade, mas ele não tem o poder de modificar culturas. Assim, as pessoas vão às ruas porque não estão dentro das instituições. A esquerda não está indo às ruas porque eles mandam tudo. Eles mandam uma carta para a Folha. Né? Quando querem falar alguma coisa, eles não precisam ir à rua. Eles vão à Folha, manda para o Estadão, faz carta de repúdio na universidade, todo mundo fala só disso. Né? A direita vai à rua porque não está ocupando. Então, essa rua não fala muita coisa em termos de poder, né? Fala em termos de popularidade. E esse entendimento é muito complicado de nascer, de ser construído dentro dessa direita. Entendeu? É muito difícil, né, de entender a importância do trabalho intelectual, que não é possível construir a galera um lado da político. A direita no Brasil acho que vai mudar alguma coisa financiando político e influencer. E a intelectualidade fica descartada em nono plano. Não é. E tem uma falsa moralidade, falso moralismo a respeito de venda de livros. Né? Eu até postei hoje, uma pessoa falou que eu queria vender livros. Olha que eu quero vender livros. Eu escrevi para ser vendido. Entendeu? Ótimo, é lógico. Como é que uma pessoa que se diz liberal na economia tem problema moral com a venda? Porque a venda é uma relação comercial voluntária. Alguém compra só se ela quiser. Certo? Então, assim, a pessoa que diz seguir direita, ela nunca poderia falar uma coisa dessa para mim. Entendeu? E hipótese alguma. E aí a gente já começa a ver as fragilidades de pensamento, né? Ela não consegue nem reconhecer isso, que a venda é um processo natural do capitalismo. Ela não é obrigada a comprar. E não há nada de amoral nem eu querer vender os livros que eu escrevi, porque foi para isso que eu escrevi o livro. Entendeu? O Pedro não sofreu tanto para não vender nenhum livro. Olha assim, não vou porque eu sou muito, muito fofa. Né? Mas, gente, faça-me o favor. Isso é o tipo de fala que eu esperaria ouvir de uma pessoa do PSOL, entendeu? Mas uma pessoa que diz que é liberal é complicado, é pesado. Então, eu faria. Mas eu até deixei um comentário nesse post, eu vi esse post, eu até ri quando eu li. Eu até deixei um comentário falando que muitas pessoas não veem o trabalho intelectual como um trabalho de fato, né? Vê às vezes como um hobby, o ato de leitura é um hobby, né? Passou um tempo lendo um livro, tomando um café e acha que na verdade é um hobby. Eu nunca vou esquecer de uma professora de antropologia que ela disse que certa vez estava em casa, ela e a irmã, e tinha um pedreiro na cozinha. E a irmã estava saindo para trabalhar. Falou, tchau, 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 até mais tarde. E o pedreiro virou para minha professora e falou, e você não trabalha não? Ela sentada na mesa, cercada de livros, cercada de prova, corrigindo. Porque na cabeça de certas pessoas o trabalho intelectual não é uma forma de trabalho. Né? Passatempo, não é trabalho. Um hobby. É um privilégio de algumas pessoas que têm um tempo extra para estudar, né? Um tempo livre para estudar. Então, elas não acham que você tenha que ser remunerada por esse trabalho, né? Não, é muito comum a gente receber. A Aline, eu acho que ela não deve receber, porque ela está lá na Inglaterra, tá na terra do rei. Mas a gente porque recebe muito convite para dar palestra de graça. E o que eu até faço para pessoas, mas acontece. Muitas empresas pedindo isso. Eu não consigo conceber como é que uma empresa espera que eu faça alguma atividade profissional para ela de graça. Não faz sentido para mim. A igreja, eu entendo, uma ONG, mas uma empresa, oi, pelo amor de Deus, né? Você não entende da relação de trabalho? A galera chama para produzir ensaio, para fazer artigo, e eles querem fazer tudo de graça, como se não desse trabalho nenhum você produzir um ensaio ou um artigo. Parecer em CPI, não dá. Olha, para esse negócio de pedir parecer em CPI de graça. Vocês têm verba, então repassem a verba e paguem o trabalho, remunerem o trabalho intelectual das pessoas. Eu já tive trabalho, de CPI aí pelo Brasil afora, que a pessoa pediu para eu escrever o parecer. Eu escrevi o parecer e no final ela falou, olha, a gente não vai poder colocar o seu nome e tal. Eu falei, devolve meu papel.
dá de volta. Não vai publicar nada. Se publicar, eu vou usar esse e-mail aqui. Porque a pessoa ainda quer apropriar as suas ideias e não quer sequer dar autoria das ideias para você. Né? Esse é o nível da apropriação. Não, é porque eles acham, que, de uma certa forma, que esse convite a trabalhar de graça para eles é tipo um prestígio para a gente. Como se nós vivêssemos de ar, entendeu? De sol, luz solar, sabe? A gente, na nossa carreira de professores, assim, é só um hobby, entendeu? Então, a gente não precisa ser remunerado e nós ficamos muito felizes com esse prestígio. E também as coisas não são desse jeito. Olha, gente, eu fui uma vez convidada para ir para ir num evento, participar de uma mesa de um evento aí no Sul, né? Eu não sei se foi Santa Catarina ou foi Rio Grande do Sul. Que o cara não só que não ia me pagar, como esperava que eu pagasse todas as despesas para ir. Eu fiquei assim, oi? Eu fiquei, gente, essa pessoa realmente é direita? Eu já recebi uns prestígios desse também. Cara, eu fiquei chocada. Você realmente acha que eu vou pegar um avião do Rio de Janeiro, gastar meu dinheiro para ir na tua empresa, assim, de graça, sabe? Então, é difícil. E político também é complicado. Eu não gosto de aceitar convite de político. Eu não aceito assim, de ninguém. Só o da Ana. O pessoal fica meio zangado. Porque eu aceito da Ana. E aí as pessoas acham que eu abri a porteira. Mas não, eu aceito só o da Ana. E eu explico. Nem precisava, porque eu aceito quem quiser. Mas eu explico porque eu conheço a Ana há muito tempo. Antes dela ser política, eu já conheço a Ana há muitos anos. Eu gosto da Ana, eu tenho uma afinidade intelectual com ela. Então, assim, tem uma relação que não é da Patrícia com a política, a Patrícia com a historiadora Ana. Então, eu vou com ela, eu gosto dela, eu confio nela. Então, eu sempre aceitarei o que for possível com a Ana. Mas os outros eu não conheço, e eu não tenho nenhuma história com nenhum dos outros, e eu não quero me misturar com pessoas que eu não conheço. É uma arena que eu não tenho a menor familiaridade, não tenho interesse também de participar de política, não gosto, então não aceito ninguém. Eu sou pior ainda, amiga. Eu sou pior ainda, porque eu nem conheço as pessoas. Eu tô há 10 anos fora. Ela é minha testemunha. Toda vez que eu preciso saber de alguma coisa, Fia, você conhece essa pessoa aqui? Você sabe quem é? Você conhece esse político? Ele é da onde? Qual é a história? Ele presta? Você já ouviu falar o que dessa pessoa? Não, aí eu falo, presta não se mistura. Aí ela fala assim, não presta, sai disso agora. Ela bota um áudio e fala, sai disso agora. Eu falo pra ela, ó, isso aí pode bloquear, bloqueia agora, entendeu? Porque eu já estive prestes a cair em várias armadilhas. Porque eu realmente não sei. E tem uma leva de políticos novos, né? Porque eu saí do Brasil, se falava de Sarney, tá entendendo? 10 anos já. Então, assim, era Sarney, aquele que foi impeachmentado, Collor, ele ainda era deputado, senador de alguma coisa. Então, assim, faz tempo. Então, teve uma leva agora de novos políticos, né? Que eu ainda estou tentando. E aí eu não gosto de dar mão para ninguém, para atravessar. Porque eu não sei quem são as pessoas ainda, né? E depois as pessoas nos acusam de parceria. E eu não me sinto 100% confortável nessa arena porque eu não conheço as pessoas, né? Exatamente, por isso que eu não aceito, eu não conheço, não sei quem não sei a história. Eu vou usar você como consultora, Patrícia, porque eu tô aqui e não conheço ninguém. Eu nunca sei ninguém de onde saiu, de que buraco veio. E por isso também eu nunca aceito ninguém para fazer nada. É difícil. Eu já desconfio previamente, principalmente quando é político. Eu fico também tentando entender, porque o político tem um lance que é curioso, diferente do empresário. Ele não está revelando qual é o interesse dele. Ele não fala, entendeu? Aí você tem que ficar... Ele não fala. Então, ele está querendo que você fale de determinada coisa, mas não sabe por quê que quer que você vá lá naquele momento. E todo mundo tem uma agenda. Todo mundo tem uma agenda. Entendeu? Aí você acha que é super bobo. E como ele vê a gente nesse trabalho digital e a tendência do influenciador em geral é aceitar tudo porque ele quer visibilidade, certo, né? Ele quer aumentar. Mas assim, a gente que trabalha com intelectualidade, a gente não quer exatamente isso, não. Porque a gente tem que se segurar em algumas coisas. Não pode ficar se misturando com todo mundo. Entendeu? Então não é o nosso interesse ganhar visibilidade pela visibilidade. Então a gente vai falar não.
Vai falar, não, muito obrigada, não quero. Pelo menos eu acho que é assim que deveria ser, né? Assim, com as pessoas. Não aceitar parcerias ou convites de pessoas que você não acha que pode ser uma boa imagem para você. Né? Então, o político, às vezes, ele não se dá conta, entendeu? De que tem essa dinâmica para gente. E também não se dá conta que a gente não vai sempre corroborar o que ele acha. Ninguém aqui, eu não vou. A Aline, eu tenho certeza que ela também não vai. Assim, não vai. Ele precisa refletir se ele quer realmente alguém que pesquisa acadêmica mesmo, se ele realmente quer, porque a gente não vai lá para falar o que ele quer. Pode ser o contrário, inclusive, a gente acabar falando que ele não quer. O contrário. Você quer, é o contrário. Então, esteja preparado quer mesmo, isso. Tem que ter preparado para isso. Aí eu ficava pensando assim, acho que a saída para o político é ele estudar por conta própria. Ele estuda, ele se prepara, entendeu? E aí ele resolve o que fala. Porque do jeito que tá, é uma caixinha de surpresa para ele também. A sua utopia é maior que a de Marx, Patrícia. Ele jamais vai fazer isso. Nunca na vida ele vai estudar nada, ele quer tudo pronto. Tem um lance muito curioso em tudo isso que você está falando, vocês estão falando, que é o seguinte, eu não sei se aí na Inglaterra é assim, mas aqui no Brasil, principalmente na direita, e a esquerda está aprendendo a fazer isso, já que eles estão perdendo muito poder, a galera acha que as coisas vão acontecer abstratamente. Então, você não precisa investir, você não precisa fazer trabalho intelectual, você não precisa ocupar espaço. Não, assim, a gente tem um sonho e esse sonho vai se concretizar abstratamente sem fazer nada. Como se não tivesse um roteiro para que você conseguisse chegar lá. Uhum. Não, tem isso. Aí tem uma narrativa também. Porque tem uma coisa que a gente fala no livro, que essa nova direita, em determinadas partes, acaba espelhando o ativismo woke. Entendeu? Então, eles são a mesma coisa com sinal trocado. Você tem que ter cuidado. Porque como o ativismo woke também tem uma narrativa vitimista, parte dessa nova direita também tem. Então, tudo que dá errado para essa nova direita é culpa ou do feminismo, ou do transativismo, ou do governo que roubou as eleições, ou do STF. Nunca é dos agentes. Sim. Os agentes, não. Se a filha virou feminista, é a culpa do feminismo, não é culpa da educação que pode dar. Enfim, também tem o jogo da responsabilidade que é retirar. O woke faz a mesma coisa. Só que ele culpa o capitalismo, o racismo estrutural, o patriarcado, entendeu? É a mesma dinâmica. Então, eles são basicamente muito parecidos, eles acabam se espelhando com sinais trocados. A diferença é que a nova direita ela não tem poder de cancelar realmente pessoas, já que eles não estão em instituições. Não tem como cancelar. Eles são contra a cultura, né? A nova direita é contra a cultura, a esquerda, esse ativismo. O woke é a cultura dominante, não é? O discurso deles está em tudo quanto é canto. Então, eu acho que a única diferença entre os dois é essa parte de cancelar. Se não fosse isso, também seria tão woke quanto do outro lado, né, amigo? Eu queria que vocês falassem sobre uma coisa que tem a ver com isso, as duas. Porque o que eu vejo aqui no Brasil, que por causa disso, as pessoas vivem num medo absurdo. Como isso que a Patrícia estava falando, de que na escola a criança vai aprender todo tipo de agenda woke, sobre cultura trans, sobre ideologia de gênero, blá, blá, blá. Ok, isso realmente acontece. Existe uma doutrinação, existem ideologias por todos os cantos, mas parece que de todos os lados, e agora principalmente do lado da esquerda, é como se as pessoas criassem um medo absurdo do mundo real. Por exemplo, você sempre vai ter na mesma família pessoas de posições políticas diferentes e pessoas de experiências culturais diferentes. Só que aí, dentro da mesma família, às vezes você cria distanciamentos absurdos, do tipo, a minha filha não brinca com a prima X porque a criança X vê tal tipo de desenho, ouve tal tipo de música, aprendeu na escola sobre determinado tipo de coisa. Então, a galera, em vez de enfrentar aqui no Brasil esses problemas que estão no mundo real e que você não tem como fugir, porque senão você vai ter que crescer dentro de uma bolha e criar todo mundo dentro de uma bolha, a galera tenta criar mecanismos de isolamento, em vez de mecanismos de enfrentamento. Por exemplo, aqui no Brasil você tem uma onda muito grande
de tentativas de formar escolas católicas, em que todo o campo real das experiências de outras crianças é colocado à parte. Então você isola a criança católica naquela escola de um formato bem ideológico também, só que com sinal trocado, e impede qualquer tipo de embate com o outro lado. E crianças e adolescentes. Não, e essa coisa é muito marcante. Eu percebo muito isso também com homeschooling. Porque os pais acabam, até pais que não têm condições para fazer homeschooling, influenciados por muitos influenciadores dessa bolha aqui, mental, acabam fazendo homeschooling com medo que os filhos se tornem feminista ou ativista ou ideologia de gênero, qualquer coisa. E aí todo mundo com um cagaço danado. Só que tem uma coisa que essas pessoas talvez não observem, e quando eu falo, ficam muito zangados. Mas eu lamento. Assim, é estatisticamente improvável que todas as crianças homeschooling não virem isso sem ser entendedor. Eu lamento muito te informar isso, entendeu? É improvável do ponto de vista estatístico. Não tô falando, não tô torcendo. A pessoa fala, você tá torcendo pra minha filha. Não tô torcendo. Tô falando que de toda essa geração homeschool, haverá crianças gays, haverá crianças que não serão conservadoras, haverá crianças que serão feministas, haverá. Isso aí ia ser uma questão, assim, é impossível que todas saiam do jeito que vocês estão pensando. Isso é impossível, porque a criança, ela vai crescer e ela vai ter liberdade. E as pessoas com liberdade, elas vão para onde elas acharem melhor. É muito comum, inclusive, no lado contrário. Eu tenho colegas que são ativistas de décadas, né? E os filhos são conservadores, porque eles têm horror ao ativismo. Sim. Isso é a coisa mais normal, entendeu? Acontece da pessoa estar numa bolha, foi criada numa bolha, e começou a ter horror à bolha. E aí ela vai exatamente para o oposto da bolha. Por que isso não aconteceria com os homeschoolers? Claro que não vai acontecer. Tudo isso aí, estou falando que vai acontecer com o filho de A ou B ou C. Estou falando que vai acontecer com alguns. E já deve estar acontecendo, a gente não sabe, né? Mas a ideia da educação domiciliar como uma garantia que não acontecerá é muito enganosa. Eu acho problemático. Ela é ideológica, no fim das contas. Nini, opinião, Nini. Eu acho que existe um foco muito no coletivismo. O coletivismo vem antes da individualidade, né? Então, se você faz parte de um determinado grupo, se pressupõe ou se espera que você assuma determinados comportamentos, determinados pontos de vista político, etc. E aí as pessoas, certos pais, eu acho interessante que, primeiro, homeschooling sequer é uma coisa... Meu filho está gritando aos prantos, trazendo a casa abaixo. Eu espero que ele esteja bem, que o pai também. Vocês estão ouvindo aí? Ele está trazendo a casa abaixo. Não estamos ouvindo. Ele está gritando errado, porque a função do filho é o pai passar. Está chegando no Brasil, não, né? E eu acho que tem várias coisas. Primeiro, eu acho que as pessoas ficam tentando, novamente, que você falou, Mel, que ficam tentando trazer essa cultura, que é uma cultura bem norte-americana, para o Brasil, né? Homeschooling sequer é permitido no Brasil ainda, né? Então você já começa por aí. Segundo, eu acho que é importante a gente valorizar a escola ainda, né? Porque homeschooling não é fácil de fazer, não é um negócio assim de vou deixar meu filho em casa e eu vou educar meu filho em casa. É muito dificílimo. Eu, como pedagoga, acharia difícil fazer isso. Eu saberia fazer, eu gastaria um tempo com isso, mas daria um trabalho danado, gastaria meu tempo o dia inteiro fazendo isso e também removeria a criança de um espaço de socialização. Mas aí quando você pega essa criança e você, por exemplo, educa ela em casa, você acha que ela vai ser de um determinado jeito, que é o jeito que você, como pai, achou que seria uma forma de blindagem educar em casa, que aquela criança vai sair lá no final do jeitinho que você esperava que ela fosse. Primeiro que é de um totalitarismo esquisito, né? Você querer moldar o seu filho na forma que você acha que é a forma certa. Segundo, é uma certa, assim, é uma forma de você abafar a individualidade da criança, porque o que você está dizendo se você estiver debaixo do meu guarda-chuva, você vai, sem sombra de dúvida, pensar como eu, né? E você não dá a possibilidade da criança também, né, no imaginário dela também, ver cenários, conviver com outras crianças, discutir, discordar, criar um pouco de resiliência. Mas, por outro lado, também se esquece, tem um negocinho desse tamanhozinho chamado internet,
que eu acho que os pais... O mundo acontece na internet hoje. Né? Os alunos vão para a escola, fazem o seu turno e passam o resto do dia no WhatsApp trocando mensagem, ou no TikTok dando like no vídeo, postando um do outro. A vida acontece muito na internet também, né? E muito do que a gente vê aqui, muita coisa que a gente quer evitar, acontece via internet. Então, a não ser que você esteja preparado para a ideia de que você vai fazer homeschooling, vai no final, depois da aula, trancar o filho num porão com uma bola e esperar, não é? Pronto, vai passar a comida por baixo da porta. Se for isso, vai em frente. Né? Talvez você consiga o que você espera. Mas a gente não tem como isolar as crianças disso, né? Por isso as pessoas me perguntam isso muito. O que você pretende com isso? Porque você vai chegar em lugar nenhum com isso, porque a cultura woke já é muito poderosa e não tem como reverter. As pessoas são de um pessimismo inacreditável também. Nossa, eu falo, primeiro, o nosso trabalho é 1 a 1, tá? Cada like que você recebe, o comentário que você recebe, o repasse de vídeo, é um pai, é uma mãe, é uma tia, né? A gente já começa por aí, né? Não é nada mais global do que o meu quintal, né? Então a gente começa primeiro com, né, trabalhando com as pessoas. Depois, há políticos que nos seguem, há pessoas que informam decisões públicas que nos seguem, essas pessoas estão consumindo conteúdo e passando para frente. Da forma delas, como falamos aqui, muitas delas têm as suas agendas, mas elas estão consumindo e eu acho que, de certa forma, elas estão absorvendo isso, né? Porque eu já vi, por exemplo, muita coisa que eu falo sendo repassada por políticos, né? Então, eu acho que tem uma influência política que a gente faz, né? Trouxe a denúncia do Ministério das Mulheres. Poxa, foi parar na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, né? Com a ministra sendo bombardeada com perguntas do que é a mulher, né? Você criou pelo menos um constrangimento público ali. Sim. Né? Então, eu acho que a gente está dando sinais que são sinais importantes e que as pessoas ficam muito pessimistas, achando assim, muito nihilistas, sabe? Não vai dar em nada. Não tem jeito, não tem futuro, vamos aceitar, o transhumanismo tá ali. A pessoa é muito negativo. E as coisas demoram mesmo para as coisas demoram, cacete, as coisas demoram. Vocês viram a essa hegemonia da esquerda não foi de hora. Um monte de gente do programa deles, diversidade, equidade e inclusão. Por quê? Porque eles já sentiram que os ares mudaram. Vocês acham que a Microsoft está preocupada com nada? Eles já entenderam que esse papo de diversidade, equidade e inclusão não está dando certo. Não tá dando o certo. vento está virando, a opinião pública não está gostando. Vamos reduzir o departamento. Aconteceu com o Zoom, aconteceu com várias outras empresas grandes também. Isso são as nossas... É o que a gente está jogando de volta para eles, né? Olha, aquela série Sex Education. Primeira temporada, sucesso. Segunda temporada. A última temporada, que foi um surto queer total. Total, um surto inacreditável. Se você for lá na revisão mínima, eu parei de assistir no 3º episódio. Então, as pessoas falando, eu não vou assistir essa bosta. Eu não vou, porque é o meu horário de entretenimento. Eu quero sentar, comer uma pipoca, tomar uma Coca-Cola. Eu não quero consumir o seu lixo Chernobyl. Eu não vou consumir isso. Se vocês continuarem fazendo isso, eu não vou assistir isso. Né? Hoje, por exemplo, eu que gosto de treinar e etc., eu tenho produtos da Adidas, porque eu já tinha comprado, eu não sou uma pessoa rica, eu não vou jogar no lixo, mas eu não compro mais absolutamente nada da Adidas desde que começou a colocar homem para fazer campanha de maiô, né, de natação. Eu não vou. Eu tô vendo o seu volume, meu amor, está na minha cara, Eu tô vendo. Eu não vou disfarçar que eu tô vendo. Eu não vou comprar nada da Adidas mais, que eu tô vendo o seu volumão lá. Entende? Então, assim, são as mensagens que a gente está passando. Então, as pessoas são muito... não vai dar em nada. Que não vai dar, rapaz. Que não vai dar. Vai dar e está dando. Mas não é sem sangue. Não é sem suor. E não é de uma hora para outra. E não é de uma hora para outra. Né? E a gente tem que continuar fazendo esse trabalhinho aqui todo dia, tomando as pedradinhas, sendo perseverante, que uma hora dá resultado. Ô, Nina, quando a gente entrou no doutorado, a gente entrou em 2012, né? As pessoas não falavam ainda presades, lembra? A gente recebia, mas a gente não recebia e-mail com presades, alunos. A gente recebia com prezados, normal.
Prezados alunos, não é? 2012. Hoje, 2024, é que tá essa febre de todo mundo falar prezados alunos. Ó, na minha época já usavam um 12 X. anos. Na minha Usava época já um usava um X X. no artigo do pronome. Então você não fala prezade XS, entendeu? Já tinha, lá na Bahia, pelo menos, em sociologia, você já tinha um ativismo E não é rigoroso. interessante que pessoas super inteligentes dentro dos seus campos do conhecimento tenham completamente sido capturadas por esse surto idiota. Que é isso? A palavra é isso, é idiota. É uma coisa idiota de ouvir, idiota de falar. Não é à toa que todo mundo brinca que é o Mussum, né? Porque é muito, a linguagem do Mussum é muito patética, muito boa, né? Você parece uma criança aprendendo a falar. Todos, é ridículo. Todos meus ouvidos mesmo eu não vou usar. Eu não vou usar, não vou falar. Vou fazer parte da quadrilha ideológica que fica deturpando a língua. Não vou. Quer cancelar, cancele. Você não pode cancelar quem não liga de ser cancelado. É isso, simples assim. Então, eu acho que... Eu percebo o seguinte com o wokeísmo, e essa frase não é minha, é de uma pensadora daqui. Ela falou o seguinte: quando você lida com... E a gente lida diretamente com essas pessoas e elas... porque elas são fã também, né? Elas te seguem, elas não perdem uma história, elas gostam de fazer com que você saiba que ela está ali, né? Te observando de longe como um fã. Te dando engajamento, basicamente, né? E o que essa pensadora falou foi o seguinte: como lidar com o wokeísmo? Primeiro, você não dá para usar as mesmas táticas que eles usam com você. Se você for agressiva de volta, eles não estão nem aí. Eles estão tão acostumados com essa linguagem agressiva que eles também não estão nem aí. Quer combater o wokeísmo? Ria deles. Eles odeiam não ser levados a sério. Eles odeiam que a gente fale todos é meus ouves. Eles odeiam que a gente chame de linguagem do Mussum. Entende? Eles odeiam que a gente fala, eu tô vendo o seu volume dentro do maiô. Entende? É com um pouco de ironia. Eu acho que ironia é mais elegante do que simplesmente deboche. O ironia é uma figura de linguagem muito poderosa. Eu acho que a gente tem que continuar rindo, você tá entendendo? Então, às vezes, o pessoal tenta vir falar uma gracinha. Outros dias, o que foi? Tem o clássico, né? Que eu sempre falo isso, que me mandaram chupar um pau suado e eu pedi um canudo. Né? Então, eu acho que é assim, você Nossa, rindo de volta. né? O pau tem que estar suado. Não é? Pelo menos me forneça o canudo, meu querido. Pelo menos o canudo, não é? Não te peço nada, eu até chupo, não tem, eu tô disposta, mas me forneça o canudo, né? Então eu acho que a gente tem que rir. Eles odeiam não ser levados a sério. Porque eles querem que a gente pegue essa ideologia e trate no mesmo nível do fato, da verdade, da realidade. E quando a gente debate no nível intelectual, blá, 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 a gente está tratando isso como um fato de volta. Uma coisa séria. Você está fazendo uma interlocução com essa pessoa. A melhor coisa é rir. É por isso que de vez em quando eu dou uma risadinha num vídeo, eu faço um olhar do tipo, você pensou a mesma coisa que eu pensei? Eu sempre falo aqui, no dia que um homem vestido de mulher falar mais tarde a gente conversa e tiver o mesmo efeito que a mulher de verdade tem quando ela fala essa frase, aí eu vou levar a coisa a sério. Porque nunca pode ser o homem mais bem fantasiado de mulher. Ele vai falar mais tarde a gente conversa e não vai gerar o efeito que a minha mulher faz quando ela fala a mesma frase. Olha, para esse pessoal não existe um jeito certo de ser mulher na internet, né? Porque se você é solteira que nem a Paty, você é uma desocupada. Se você é casado como eu, o marido não está dando trabalho suficiente. Se você não tem filho como a Paty, é uma frustrada sem filho. Se você tem filho como eu, você devia estar dando atenção para o seu filho, né? O único jeito de ser mulher certa hoje em dia na internet é você sendo uma mulher que tem um pau. Nesse caso, ninguém vai te julgar, ninguém vai ficar chateado com você. É o único jeito certo. Esses dias falaram para mim: você deveria estar cuidando do seu filho. O que você está fazendo que não está cuidando do seu filho? Eu falei: eu doei o meu filho para uma ONG chamada Pai. Ele está lá cuidando. Então, eles acham que eles vão falar: ai, meu Deus, me sinto culpada agora que não estou cuidando do meu filho.
Ah, vai catar um pouco, Faz amor. Vai favor, catar um né? pouco. É, Não dá para levar esse pessoal a sério. dá É não, nesse gente. nível, que Não aí tem eles ficam condição. revoltados que a gente É, não levou a não. sério. Não tem condição de levar essas pessoas a sério. A gente vai enlouquecer. Eu acho que a gente tem que fazer um enfrentamento, mas de maneira que a gente não consiga perder a alegria, sabe? Quando a gente se entristece e fica com raiva, a gente já meio que perdeu. É verdade. Porque as pessoas vencem muito quando a gente está irritado. Precisa ser, cara, incomodei, atingir. Então, tenta manter o bom humor. Eu sempre assim, manter o bom humor, uma sanidade, para você conseguir levar à frente e ter um efeito real. Ou A esse gente já medo que a conversou, Nini né, já Paty, falou. sobre isso várias vezes. Fala, Mel. A gente já conversou. Esse medo que a Nini falou de não adianta você fazer nada porque eles já ganharam. É que eles já ganharam mesmo, se você não vai fazer nada, se você já aceitou e ainda tá dando a vaselina, é óbvio que você vai perder. Uhum. E tem um aspecto assim, que eu percebo também de muita gente que acompanha, tanto me acompanha como a Nini, acho que você também, né, Mal? É o medo de falar, né? Tem o medo de reagir a algo. E aí é uma coisa que falta coragem, né? O nome é coragem, falta a coragem. E não tem curso de coragem, eu não posso dar aula para como ter coragem, não tem como. Não tem como ter, as pessoas vão ter que desenvolver lá da maneira individual dela. Mas é uma coisa que é necessária, você não precisa apenas saber de um problema, não entender o que a Aline está explicando, que essa coisa do trans é extremamente complexa. Às vezes eu olho o vídeo da Aline, eu fico assim muito pasma, tentando entender se virou homem, virou mulher, sabe, é positivo, né? É complicado! É complicado entender. Aí ela fala trans o homem, aí eu fico, isso é um homem ou uma mulher? É difícil você acompanhando. Não é nada, é um boiceta. Aí tem boiceta. Ele tem boiceta. Aí a moça do lado do boiceta diz que boiceta é o que a pessoa acha. Então, ou seja, não tem uma definição, sabe? Mas se você não reconheceu o boiceta, tu tem um problema. É complicado. Mas aí tem pessoas explicando como a Nini. Beleza, você adquirir um conhecimento. Mas para você enfrentar, você precisa ter coragem. Você vai ter que ter coragem de enfrentar em momento oportuno. Você não precisa travar um campo de batalha a todo momento. Eu acho que nem é desejável em todos os lugares, não é? Agora, nesse caso, eu quero... Desculpa, uma dica de pode você. falar. Tem um ambiente que ele é extremamente complicado, que é o ambiente acadêmico do estudante universitário. O cara ainda tá na graduação, tá ouvindo todas essas merdas. Qual que é, que tipo de postura ele tem pra aguentar essa parada? Cara, olha, se eu fosse estudante, eu ia lacrar tanto na prova, mas tanto, que a prova ia bater palma pra mim, sabe? Eu ia arrasar, sabe? Olha, nossa, eu ia lacrar horrores. No quê? Eu ia captar rapidinho qual é o discurso oficial, porque é fácil, você consegue entender qual é o discurso oficial, e aí você for esperto, você vai mobilizando para todas as coisas. Não, o discurso oficial já vem no Enem. Já tá na prova do Enem. Entendeu? Já vem no Enem. Você é esperta, ela entendendo isso, ela fala assim, porque assim, entendendo que é desse jeito, eu ia fazer de tudo para eu terminar no prazo essa droga. Assim, sério, não, eu ia fazer de tudo e ir embora para nunca mais voltar. Sério. Porque se eu tenho uma necessidade de um diploma, eu vou lá fazer o que eu tenho que fazer. É a coisa do meu tempo. Assim, cada um tem as suas circunstâncias. A gente, na nossa época, a gente tinha as nossas dificuldades. As dificuldades do universitário de hoje são essas. Então, ele tem que lidar com as circunstâncias dele. Né? E, no caso, eu acho que a pessoa tem que fazer um cálculo um pouquinho mais pragmático. Você precisa do diploma para ter uma vida profissional? Então, se você sim, então você dá um jeito de contornar isso e meter o pé. Uma vantagem que o aluno tem hoje, que a gente não tinha na época, porque tem internet. Tem um monte de gente falando um monte de coisa. De graça, inclusive. Sabe? Um monte de gente produzindo. Na nossa época não tinha isso. A gente não tinha na nossa época. Falou a idosa. Você tem quantos anos, minha filha? Você tem 50 anos. Não, pior do que tudo isso, ela fazer isso e ainda me incluir, entendeu? Na tua época, tudo bem. Me tira desse grupo. Na sua época de idosa. Na nossa época. As coisas com pontos de réis. Quer cair sozinha. Peraí, ó. A gente entrou na graduação, tipo, uns 20 anos atrás, meu amor. Eu e a Nini somos trans jovens. Não,
vocês também são idosos. São jovens Pronto. senhores também, que nem Tá resolvido. Entendeu? Não Eu me foi, olha. identifico como um jovem de 14 anos de idade. Ai, meu Deus. Não, vocês são todos idosos também na nossa época. Tem É 20 verdade. anos, gente. É verdade. É verdade. Na nossa época não tinha. Na nossa época tinha Orkut, vocês lembram do Orkut? Exatamente. Oh, E você, my Nini, God. que dica você dá para o jovem estudante universitário? Eu acho Ele já tem a que é o desgraça de seguinte. ser jovem e ainda é universitário. Sabe o que é? Você entrou na universidade e as pessoas, no primeiro semestre, você já entende qual é o discurso oficial e você já consegue perceber quais são os cooptáveis e quais não são. Tá? Então, assim, colhe com aquelas pessoas que se identificam mais com você para tornar aquilo ali também palatável, entende? Porque eles estão uns 4 anos, 5 anos. Fazer essa jornada sozinho é um inferno, cara. Né? Eventualmente você tem que fazer trabalho em grupos, né? Então, assim, você não dá para você também fazer essa jornada, atravessar tudo sozinho, né? Então, primeiro semestre, já identifica quem são. Eu, por exemplo, conheci minhas amigas, que são minhas amigas até hoje de universidade. A gente se conheceu no primeiro semestre e fomos do primeiro ao último, como um grupo, fazendo trabalhos, né? Então, é perfeitamente possível. Tenha certeza que há pessoas que pensam como você, mas que apenas estão com medo como você. Sim. Né? Então, aprenda a identificar. As pessoas mais quietas da sala provavelmente pensam como você. Não, porque as que não pensam fazem muita questão de falar. Quem é woke adora falar. Eles estão sempre cheios de nada para falar. Tá? Eles são sempre cheios de nada para falar. Eles não perdem uma oportunidade de lacrar. Então, você vai ver sempre quem são eles e quem não são. Colhe com as pessoas com as quais você se identifica, para que você não fique isolado, para que torne o negócio palatável, possível de ser feito, de ser concluído, e meta o pé. É isso. Meta o pé. O projeto deve sair. É o que eu falo sempre para minha galera. O projeto da universidade não é para se casar com a universidade, não, gente. É para você ir embora. O sucesso da universidade é formado. Porque essas ideologias, elas tocam nos circuitos emocionais das pessoas de um jeito, se conectam com as pessoas num nível que não adianta você trazer nenhum fato, nenhum dado, nenhuma estatística. Não adianta você conversar num nível, você tentar tratar um fato como um fato para uma pessoa que já entendeu que emoção importa mais do que um fato. Você não entra então, no hospício querendo dizer pro cara que acha que é Napoleão que ele não é Napoleão. Não. Ele não é Napoleão. Simplesmente acene a cabeça. Eu falei isso outro dia num vídeo. Minha mãe trabalhava no hospital psiquiátrico e tinham vários pacientes que ficavam soltos pela ala. E minha mãe sempre disse, não contrarie. Sim. Seja lá o que eles falaram. Tinha uma que cismava que era minha irmã gêmea. Né? E falava, a gente é gêmea, a gente é gêmea. A gente é gêmea, com certeza que a gente é gêmea, entende? Então, assim, eu tinha um que achava que era um militar e eu simplesmente prestava continência também. Então, assim, você não para maluco, você bate a palma e você dá as costas, né? Não adianta, essas pessoas não vão ser convencidas pelos seus fatos, pelos seus estudos, pelos seus... Entende? Porque é um pessoal que cita queer, entende? É um pessoal que cita textos que fabricados nas ciências sociais, que eles... dos estudos de gênero, negócio completamente metafísico, completamente pseudoteoria. E eles citam isso como evidência científica, né? E quando citam, né, Aline? Quando citam, porque é só basta olhar as referências. Eu diria que praticamente todo mundo que se diz queer hoje nunca tocou num texto queer. Não. É por isso que eu sempre digo, eu não vou... Eu sou anti-queer, abertamente, eu nunca vou defender um queer. Porque você está condenado em qualquer que seja a possibilidade. Ou você é um ignorante burro que se assumiu como queer sem ter se dado ao trabalho de ler um mero texto, porque nos primeiros textos, nas primeiras linhas, você já vê eles defendendo pedofilia, incesto e coisas podres como essas, né? Ou você leu, estudou e gostou. Então você é um depravado, um pervertido, um safado, sai daqui. Não, então, assim... Não importa qual opção, você tá errado. Então, eu sou anti-queer eu sou ativista anti-queer. Eu falo isso abertamente, sem problema nenhum. Eu acho que... E esse é o maior problema que a gente está vivendo hoje, que muita gente não está discutindo, que é a queerização de tudo, cara. Tudo é queer agora.
né? O transativismo ele foi de um homem que se identifica como uma mulher, mas que sabia que era um homem, mas que só pensava que era mulher, para hoje eu sou uma mulher. Sim. Né? Isso é queer, né? Que é completamente a dissolução de todas as verdades morais, de todos os fatos. É a dissolução de... Isso é a base do que é queer. Sim. E eu a acho gente que, está inclusive, fazendo muita isso em gente... todos os movimentos sociais. E quando eles pegam as suas referências para analisar os seus argumentos, eles mandam aquela carta, mas só tem europeu branco. E aí acabou, tá refutado. Entendeu? É assim, tá refutado. Entendeu? É europeu branco, tem que ser branco. Tudo branco europeu, então refutado. Já está Foucault pretinho. Não tem como conversar, realmente não é possível ter um diálogo, já que a argumentação cai nesse nível. E citam Foucault, né? Foucault pretinho. Claro. Porque ele nasceu no Nova Iguaçu. Foucault pretinho. Pretinho. Nova Iguaçu. Judith Butler. Não, e Marx também, né? É tão hilário que agora tá na moda o decolonial. Tá na moda decolonial e as pessoas botam decolonial em tudo. Marxismo decolonial, feminismo decolonial. E as pessoas falam decolonialidade num tom de superioridade tão grande, como se fosse um anjo que estivesse ascendendo aos céus. Sabe? É ridículo. É ridículo. Você sabia que existe agora o veganismo decolonial? Oi? Meu bem, desinformada. Eu já vi veganismo decolonial. Veganismo decolonial. Eu vi. Isso, que só compra de indígenas, não é? Um negocinho. Isso, meu bem. Indígenas. Passou no Enem. Acertou. Aê! Pode escolher sua vaga no SISU. Agora veja, para o cara ser um vegano decolonial, ele vai precisar ter muito tempo e muito dinheiro, bicho. Porque uma pessoa normal não consegue se dar o luxo de ser uma porra de um vegano decolonial. Não é? Não é só o vegano decolonial não é só com a comida, também com a decoração da casa. Com tudo. Com tudo. É uma parada de luxo, parceiro. Não, você tem que ver o vaso luxo do cara decolonial. Né? Você tem que ter muito tempo para fazer uma parada dessa. A gente pode chamar essas ideias de ideias luxuosas, né? São as ideias que é de um... Mas eles dizem que amam pobre, eles amam pobres, defendem pobre, né? Tudo pelos pobres, né? Isso. Quem coloca crochê no bujão nunca vai poder ser vegano decolonial. Não, nunca. Jamais. Quem pega ônibus não pode ser vegano decolonial. Vai poder ser decolonial, porque é muito caro, né? Cada coisinha daquela. E aí o interessante é que o decolonial, ele fica defendendo essas coisas, mas importa as ideias, os conceitos construídos lá no Tio Sam, que é, né, o imperialista maior. Já sai de lá e vem direto para cá. Como se fosse a mesma realidade. Na área de relações raciais é demais. Eles importaram muitos conceitos dos Estados Unidos e ainda assim continuam falando que são decoloniais. E eu acho doido disso tudo, e tem a ver com o que a gente fala no livro sobre a corrupção da ciência, é que eles importam esses conceitos, falam de colonialismo e tal, mas eles não conseguem reconhecer um problema real relacionado ao tema colonial. Por exemplo, o Macron veio ao Brasil recentemente. Ele é um colonizador de verdade. Ele está sendo caçado na África com toda razão. O pessoal na África Ocidental está coberto de razão de ir atrás dele. Tá? Sim, ele inclusive veio para cá por esse motivo também. Porque ele está perdendo territórios, ele quer ocupar países da África como se estivesse no século XIX. Então, assim, a situação, ele é um colonizador mesmo, real, de verdade. Mas, quando ele ficou aqui na temporada bancando o bombom decolonial com Lula, tirando foto, fazendo aquela coisa maravilhosa... Fala! Eu sei que tu vai falar, fala! Não teve um pio dessa galera toda, nenhum! A outra que faz tantos artigos para a Folha falando da importância de ser anticolonial, tirou foto com ele, quase dando um beijo nele. Mas, gente, você não conhece reconhecer um colonizador de verdade? Ele é um colonizador a galera de verdade. Sempre é contraditória, porque você vê, a Venezuela quer ocupar a Guiana, China, Taiwan,
Ou lá na Rússia, Ucrânia. Mas como é tudo da mesma patota, né? Aí Não, aí você nunca fala mal pode. de nenhuma dessa galera. Aí pode. Uhum. Gente, eu fiquei muito paz. Falei, cara, vocês não mandam uma palavra. O cara, ele invadiu o Mali. Ele ocupou o Mali. Aí foi expulso do Mali. Invadiu o Níger. Tipo, como se fosse século XIX. Isso é muito doido. Foi acontecer em 2024. E o pessoal que fala tanto de África, África, assim, não deu uma palavra com o cara aqui. Ainda estava reverenciando o cara. Então, ou seja, eles fazem uns conceitos muito abstratos, dizem que estão combatendo, e na hora do real, eles não conseguem nem reconhecer quem é o colonizador de Não. verdade. E quando o Lula fala merda sobre mulher? Ah, tá tudo bem, é só o Lula. Às vezes ele tá meio bêbado demais, às vezes ele exagera. O Lula ficando que nem o Silvio Santos, né? As desculpas, né? As desculpas pra ele. Tá É assim, enlouquecedor. Mas sabe por Não, quê? Porque as pessoas são fãs das pessoas. Elas gostam de se apegar ao fã-clube e elas não discutem as ideias em torno. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que ao longo dessa vida política, o Lula falou coisas certas. Mas quem odeia o Lula não reconhece as falas corretas do Lula. Eu tenho certeza que nesses anos de política de Bolsonaro, ele falou coisas certas. Mas porque foi dito por ele, a pressuposto já está errado. Porque isso é a formação do fã-clube. As pessoas não discutem as ideias mais. Né? E a gente nunca vai conseguir sair desse buraco enquanto as pessoas continuarem divididas em dois fã-clubes. Fã-clubes. Como é que faz o plural disso? Não sei. Fãs-clubes. Cadê o professor de português aí? Mas é fãs-clubes. Eu acho que é fãs. Fãs-clubes? Fica feio? Travou, tela azul aqui, todo mundo baixou a Nazaré Tedesco. É isso, é triste, tem é uma isso. Coisa que é... E a gente fala. Tem uma coisa em torno disso que é super... Que é pra mim a parte mais cruel e preocupante de tudo. Que é o quê? Como você já toma como ponto de partida de que veio da boca do Lula, então a coisa já tá errada. Veio da boca do Bolsonaro, então a coisa já tá errada. Isso tem muito a ver com uma corrupção da linguagem baseada puramente em sentimentalismo e em partidarismo. Então você já não toma a expressão pelo significado concreto do que os termos estão dizendo e em relação aos referentes aos quais eles estão remetendo. Você já parte, você não precisa interpretar a linguagem. Ela está certa ou errada, ela diz determinada coisa, dependendo do emissor. Então, nada do que é dito é levado realmente a sério. E isso não é só, sei lá, em torno do Bolsonaro ou do Lula. Mas, sei lá, se você tem um tio petista e você é bolsonarista, você parte do mesmo pressuposto. E vice-versa. Isso em relação, inclusive, a demais ideias fora da política. Por exemplo, quando a gente faz conteúdo, as pessoas normalmente elas falam que o que a gente está fazendo ajuda tal grupo. Então, por isso a gente não deve fazer. Eu leio isso o tempo inteiro do movimento negro, por exemplo. Ah, mas o que você está falando ajuda o Bolsonaro. Tipo, eu falei, o que eu tenho a ver com isso? Vocês então parem de fazer isso para eu não falar o que vocês estão fazendo. Né? Mas não é essa a ideia. A ideia é que eu deixe de observar isso, falar isso, porque supostamente eu estaria fortalecendo tal grupo que eu não devo fortalecer. Mas não estou interessada em fortalecer grupo ou não. Estou interessada em falar do assunto. Pode ser. Ou então ele refuta o conteúdo que eu estou apresentando, falando qual é o erro do meu raciocínio. O que não é feito na ideia. Né? Assim, é o discurso que eu estou ajudando tal lado. Então, não devo falar tal coisa. É complicado. Esse pessoal é o mesmo que diz que sexo não é binário. Porque para eles, sexo não é binário, mas todo o resto é. Porque é isso. Ou é comigo ou é sem mim. Né? Ou é a meu favor ou é contra mim. Ou você se subscreve a todos os meus princípios, ou você não. Né? Não existe um meio termo. E é por isso que eu e você, Paty, tomamos tanta pancada na internet, sendo chamada de isentona, blá, 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 porque a gente está tentando fazer uma ponte entre esquerda e direita. Mostrando, olha, a gente
eu não me identifico com essa direita brasileira. Não adianta, pode botar uma arma na minha cabeça. Eu não vou me identificar como uma direita brasileira, porque eu não gosto dessa direita brasileira. Eu acho que tem que amadurecer muito, tem que crescer muito, tem que estudar muito para que eu olhe e pense, ok, eu agora me identifico um pouco mais com isso. Né? Então, a gente está tentando, eu pelo menos estou, fazendo um esforço de assim, olha, eu sou centro-direita e eu estou fazer uma ponte um pouco moderada sobre as coisas, né? Porque a única coisa que é binária nessa vida, de fato, aí uma das poucas coisas nessa vida que são binárias é o sexo biológico. Tirando isso, tudo é possível da gente negociar, né? Mesmo leis, quando você está escrevendo leis, tem sempre uma coisa de exceção, é possível sempre você acomodar uma ideia que foge um pouco da curva, mas essas pessoas não, é 8 ou 80 para tudo. Né? E é muito difícil você sobreviver na internet num lugar que você... Se você é esquerda, a direita te odeia. Se você é direita, a esquerda te odeia. Se você tá nos dois, os dois. Se você tá no meio, os dois lados te odeiam. E tem uma coisa que é mais curiosa ainda, que é se você quer prestar atenção na realidade, que não é nem de direita, nem de esquerda, aí todo mundo vai te odiar. Porque você vai se esforçar. Se você for um pesquisador de verdade competente, você está se esforçando para analisar os fenômenos reais e descrevê-los da forma mais específica possível, da forma mais eficiente possível, a galera vai odiar porque você está apenas expressando aquilo que a realidade está impondo, está dizendo. E aí, como isso não tem partidarismo, né? Você está dizendo, olha, isso é assim. Pronto, eu não estou tomando partido nenhum. A galera já fica puta porque você está apenas descrevendo um fenômeno. Exatamente. O que aconteceu comigo recentemente, quando eu fiz um post sobre o meu livro, falando da bolha conservadora a respeito de pais que... mulheres, mães que criam filhos em casa e não trabalham. Né? Tem um discurso que esse é o ideal, mas tem a realidade que as mulheres precisam trabalhar fora. As famílias mal sobrevivem com 2 salários, imagina com um só, porque a situação é essa. Esse é o cenário. E eu fiz uma crítica a essa bolha, e pronto. Eu fui chamada de católica da teologia da libertação, comunista, eu virei comunista em um fim de semana. Porque isso, com todo respeito à minha audiência, que eu tenho muito carinho, eu não vou retirar essa posição de forma alguma. Não adianta me xingar, porque eu vou manter a posição como eu mantive todas até agora. Você não pode me xingar, que se eu tiver a razão, eu vou manter xingando ou não. E desculpe, nesse ponto eu estou coberta de razão. Eu estou coberta de razão. Mas o que acontece? As pessoas reagiram como se eu estivesse fazendo uma crítica a quem decidiu ficar em casa. E não é. Eu estou fazendo uma crítica ao discurso. Óbvio. Que quer dizer que as pessoas obriguem, que acham que o ideal é ficar em casa, e quem não fica tornando os filhos menos bem-sucedidos na vida. A questão. Eu estou atacando o discurso, à luz da questão de classe, não da questão do parent, né? Assim, a forma de criar. Não entrei nessa discussão. Se é melhor ou não fale isso. Eu estou falando da questão da necessidade. Se a seleção da necessidade, a maioria das famílias são da classe trabalhadora. E a maioria das famílias, ambos os progenitores trabalham, precisam trabalhar. Ninguém trabalha, precisam trabalhar. E essa bolha tem uma tendência a observar que a mulher trabalha fora porque ela está cedendo ao feminismo, que é ter uma carreira. A bolha é burguesa para um caralho. Eles não fazem nada. Absurdo. É burguesa e assim, não tem nenhum respaldo histórico. Completa desconexão com a classe trabalhadora. Completa desconexão com a classe Eles trabalhadora. são completamente alheios às pautas sociais que de fato importam. Eles vivem num mundo tão abstrato que as pautas sociais que de fato importam... E eles estão expulsando os pobres das universidades, sabia? Porque eu tenho conversado com muitas pessoas que estão falando, sinceramente, eu prefiro ir para a privada. Porque eu vou lá, faço meu curso, me formo, não me aborreço com toda essa quinquilharia, não me aborreço com greve que acontece todo ano, eu me formo e vou embora. Eu prefiro isso a ir para a pública e ter que ficar brigando por causa de política, e por causa de DCE, e briguinha por causa de banheiro, né? Então, eles fizeram uma curva tão grande, completaram o círculo, que
ao defender pobre e quiseram flexibilizar e fazer tanta diversidade, inclusão, blá, 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 que eles deram uma volta completa e expulsaram o pobre da universidade. Eles são ótimos, não são? Mas é assim mesmo. Até porque, olha, os horários que são disponibilizados na universidade normalmente não atendem pobre. Eles estão tendo aula de Foucault 2 horas da tarde. E aí é uma disciplina obrigatória. Não, a pessoa está trabalhando. Não é um horário que atende a classe trabalhadora. Essa nova direita não tem muita. Não tem um viés de olhar através da sociologia, né? O Melco é sociólogo, talvez ele concorde. Eu acho que a esquerda talvez falte filosofia, porque coloca tudo, sociologia em tudo, e a direita, a nova direita, ela coloca filosofia em tudo e não olha com o lado sociológico. A sociologia das coisas. Ela me chamou de velho e de sociólogo. Ela quis destruir a minha imagem mesmo com todas Não, ela se pronunciou como velha, já tentou me puxar para baixo do mesmo nível dela, tá fazendo isso com você. Agora ela veio para destruir a nossa imagem aqui, é isso. Mas imagem completamente. Completamente. Ninguém mais vai me levar a sério, Patrícia. Gente, não é! Mas olha, gente, eu falei apenas coisas verdadeiras. Vocês são jovens senhores como eu. E se você é socióloga, eu lamento que vocês são velhas também, entendeu? Eu tô rindo de vocês, mas eu provavelmente sou a mais velha aqui, né? Não vamos confessar nada. Não vamos confessar nada. Não vamos confessar nada. Já basta o diploma em ciências sociais para denegrir a nossa imagem. Não, então, olha, esse cara que falou de não falar de direita é uma coisa que eu também tenho. Eu nunca escrevi assim, eu sou de direita. E eu não farei isso. Eu considero uma pessoa conservadora pela identificação com o que eu li sobre conservadorismo e tal. Mas de direita, eu nunca escrevi isso. Mas também não batalho se alguém me identificar assim, porque, cara, é muito cansativo ficar combatendo rótulos. Eu também tenho. Só não me chama de feminista. Só isso que eu peço. Só não me chama de feminista. Do resto, tá tranquilo. E aí, mas eu não coloco que eu sou de direita, não boto, porque eu também não tenho identificação com essa direita. Eu não tenho certeza se essa direita que ascendeu recentemente tem de fato interesse em construir uma posição política. Eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Eles estão perdidíssimos. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Eu também acho. Não tenho certeza. Então, eu não vou me nomear, mas também se a pessoa me nomear, tá. Eu reconheço que, com o tempo, eu sou bem mais centro-direito, como a Nini, do que eu fui anteriormente, mas eu não falar que sou de direita, porque eu não tenho certeza. Eu não acho que... Eu tenho dificuldade de reconhecer lideranças. Também, além de intelectualidade, precisa ter lideranças. Precisa ter liderança, sabe? Tem uma pessoa para reconhecer. Há uma mistura de negócios com posição política. Então, parece que está todo mundo fazendo negócios, que eu não acho que é problema nenhum, obviamente, mas é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, as pessoas têm que se resolver o que elas querem. Então, eu não acho ainda que está um movimento sincero. Acho que está ainda muito na infância, né, do movimento político. É um movimento político perdido porque eles não têm nenhum embasamento intelectual, nenhuma base cultural sobre a qual se respaldar, nenhuma base cultural que possa construir uma linguagem que eles vão utilizar na experiência comum. Agora, para encerrar, né? Não, sério? Já acabou, cara? Sério? A gente fala muito. Eu fico muita dó do Pedro, porque ele sofreu muito na mão de vocês. Então, para ajudar o Pedro, diga onde que as pessoas vão comprar o livro de vocês. Tem na minha bio, tem na bio da Paty. A da Paty tem entrega internacional para todo mundo que está no exterior. A minha não tem. Então, vocês podem ir nos nossos... Tem no Amazon. Alguém perguntou direto no Amazon também. As pessoas aí do Reino Unido tem como comprar? Alguém perguntou aqui. Então, tem a versão Kindle no Amazon, mas se você quiser o livro físico mesmo, ainda for tarado que nem a gente que gosta de marcar, né? De amassar o livro. Pois não quer se chamar de velho. Entendeu? Depois não quer. Ela se entrega, eu fico caladinho aqui. Entendeu? Não se entrega. Entendeu? Não quer ser chamada de velha. Aí, assim, é complicado, né? Eu sou acusada. Faltando minutos para terminar, eu cometi essa falha.
essa gafe. Eu edito depois, Nini, deixo só a parte que ela se chama de velha. Vai que Live com cancela só ela. Melk, Nini e uma velha. Pronto. Isso, concordo. Ela não é velha, ela é cult. Eu achei, né? É isso, é Bem, cult. se você for dessas pessoas velhas que gostam de comprar o livro, não é o meu caso, eu sou super digital, entende? Eu não me dou o trabalho nem de digitar mais, eu falo assim, ela na verdade digita o livro para mim. Faço tudo com inteligência artificial. Eu tenho um dispositivo, na verdade, que eu instalo aqui enquanto eu estou dormindo, os meus sonhos e os meus pensamentos já são transferidos direto para um arquivo. Eu sou bem transhumanista, que hipocrisia. Agora o Pedro vai pedir o livro em uma semana, você se fodeu. É. Agora, e se você for dessas pessoas velhas que gostam do livro e morar no exterior, compre na da Paty, que da Paty tem entrega internacional. Okay. É isso. Ótimo. Comprem o livro dessas duas garotas. Eu vou ler também, eu li o título, eu vou ler o livro. E aí na próxima live eu vou estar com o livro na ponta da língua. Vou ter algo a comentar sobre o livro. Okay? Tenho certeza que está muito bom. Eu vou pegar só uma pergunta, já que vocês estão sem querer encerrar, que eu acho que é uma pergunta legal. Eu acho que essa moça, ela é professora, que ela está falando sobre os alunos que pedem para ser chamado por outro pronome, por outro nome. Sei lá, eu tenho uma aluna que ela é diretora de escola e ela tem uma aluna que pede para ser identificada como homem e ela insiste em usar o banheiro masculino e os meninos ficam putos por causa disso. Bem, tem problemas com isso, né? Em relação à questão do pronome, eu vou dizer uma coisa para você. Eu evito... quando eu estou falando de uma personalidade daqui e estou me relacionando aqui, eu chamo do que eu quiser. Se eu estou olhando, estou vendo na cara que é um homem, eu não vou tratar por mulher e ponto final. Mas aqui eu tenho respaldo da lei, um monte de coisa. Quando eu estou me referindo a alguém do Brasil, eu tenho um pouco de cuidado, porque tem um cruzamento da lei daqui, da lei daí, então eu tenho que tomar um pouco de mais cuidado. Porque as pessoas podem sim me processar, mesmo eu estando aqui. Nesse sentido, o que eu faço? Eu evito usar os pronomes que a pessoa quer, porque eu também não vou ceder à armadilha ideológica deles, mas eu também não vou cair numa armadilha de processo. Então, eu não uso o pronome. Então, antes do nome da pessoa, eu uso o ser humano, o indivíduo, e aí fica bem marcado do que eu estou falando, mas eu também não cometi nenhum crime, né? Então, essa é a primeira coisa. Segundo, sobre o banheiro, é uma situação muito complicada. A resolução 02 do ano passado, por exemplo, que foi deliberado pelo Conselho Nacional LGBT, eles já vieram com essa problema, é deliberativo, não tem força de lei, mas já mostrou uma intenção da parte deles de, olha, nós queremos que as pessoas possam usar o banheiro de acordo com a sua identidade de gênero. Não usar a palavra unissex, né? Houve uma revolta pública, todo mundo ficou revoltado com isso. O ministro dos Direitos Humanos da Cidadania falou que isso é fake news, mas o nome dele está bem lá na sublinha da resolução. Né? A menos que ele esteja disposto a falar que o Diário Oficial foi fake news, o nome dele meio que está lá. Né? Então, mas não tem força de lei. Mas o que eles fizeram com essa resolução foi sinalizar, olha, não tem força de lei ainda, mas é o que a gente quer, estamos trabalhando para isso. Né? Então, quando a gente vê agora o Superior Tribunal Federal falando que tem que respeitar isso e aquilo, quando a gente vê o PNE lotado com a sigla LGBTQIQ+, 1 milhão de vezes, mais do que a palavra matemática, ciência, português, tudo junto, né? A gente já vê uma intenção política nesse sentido de oficializar isso. Hoje, não tem muito que você possa fazer em termos de banheiro. Porque, infelizmente, crime de transfobia é um crime sem tipificação. Leva seu pinico de casa, né? Entende? Depende muito do juiz que pegar o caso e você está meio que refém ainda nesse momento, infelizmente. Agora, sobre a linguagem, sobre o pronome, eu contornaria. Eu não usaria o pronome, eu apenas me referiria à pessoa diretamente. Nesse caso, em primeira pessoa, não preciso usar pronome algum. E quando a pessoa não estiver e eu tiver que me referir a ela, eu não uso o pronome, eu uso o nome da pessoa. Dessa forma, eu não cedo à armadilha linguística, eu sinalizo qual é a minha posição de que eu não concordo, mas eu também não cometo nenhum crime. Não sei. Ótimo. Minha dica. Gostei.
Gostei. Muito Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Ri pra caramba com essa live. Acho que eu nunca ri tanto. Ai, gente, eu ri muito espero que vocês vendam muito, tanto para as pessoas que amam vocês, quanto para as pessoas que odeiam vocês. O importante é vender. Olha, a gente falando que nós íamos ser muito odiadas, a gente chegou a essa conclusão na feitura do livro, e a gente começou a rir. A gente tirou até a foto, a gente rindo, fazendo nós duas loucas, né? Gargalhando, porque nós odiadas. Olha, mas a resposta tá boa, né, Paty? Acho que tá boa. Vai ter sempre quem reclame, vai ter sempre quem não goste. Eu acho que é a coragem de fazer, e não tem coisa mais perigosa hoje do que você ter uma ideia na internet, hoje em dia, né? Sim. Ser atacado. E assim, você me atacou, é problema todo seu, não é meu, entende? A minha ideia é essa. E eu tô aqui para conversar com você. Se quer conversar comigo, a gente conversa. Não quiser, eu também... A sua existência... Eu acho que é isso. Quem odeia a gente quer ser especial pra gente do jeito que a gente é pra eles. Né? Ele quer que a gente odeie de volta no mesmo grau e intensidade que eles nos odeiam. E aí, quando eles veem que eles são irrelevantes, eles ficam tão chateados que eles não têm... A gente não gasta tempo pensando neles, que eles ficam arrasados, entende? Então, assim, pense em mim, compra meu livro, entende? Me xinga lendo o livro, eu gosto de me levantar. Eu não tô nem aí, mas compre o meu livro. Eu vou reclamar lá com o psicólogo Romantique Boiceta. É isso. Isso. Continue comprando. Obrigada, Mel. Obrigada, pessoal. A live vai ficar salva aí para quem quiser assistir depois. Muito obrigado e vamos marcar mais papos como esse. Isso, vamos. Adoro falar mal dos outros. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo.